Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mai. Eu gravei uma primeira versão desse vídeo, mas eu descobri o quão difícil é ser blogueira. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer uma sem cortes, uma edição. Vou dar uma esvaziada na minha memória e o tempo que eu tiver disponível vai ser o tempo máximo que eu vou falar sobre. Só que eu tenho muita coisa pra falar, tipo, muita. Só que o outro vídeo que eu gravei deu quase uma hora. E eu sou noob nisso, eu não sei editar. Eu falei, cara, eu não vou conseguir assistir tudo isso pra editar. Imagina as outras pessoas. Então eu falei assim, eu quero fazer um vídeo sem cortes, explicando, falando super rápido e vamos ver se vai dar certo. Eu imagino que não, já sendo sincera, mas vamos lá. Então, eu sou a Mai. Eu tô gravando esse vídeo dia 29 de dezembro de 2025. Não sei quando eu vou colocar esse vídeo para vocês. Não sei se eu vou colocar esse vídeo para vocês. A minha ideia era fazer uma expectativa versus realidade. Então, gravar num, tipo, esse final de ano de 2025 e o final do ano de 2026, pra ver o que deu certo e o que não deu certo. Só que o que acontece? Não acho que não vai fazer sentido gravar um vídeo tão longo e não postar. Porque eu me conheço e eu sei que em algum momento a memória vai apertar e eu vou excluir o vídeo. Então, eu vou tentar gravar tudo nesse vídeo, a primeira parte, e no final do ano de 2026 eu posto aí o que foi uma realidade. Então, se você está assistindo esse vídeo e já é 2026, dezembro, dá uma checada, ver se eu me comprometi, se eu não me comprometi, comenta e pede pra eu colocar. Porque eu nunca fiz isso antes, eu não sou desse mundo, mas tô tentando aí pra me ajudar também. Mas o que a gente vai falar hoje? Porque são quase 10 minutos de vídeo e eu falei lorota. Lorota não contei nenhuma mentira. Mas eu só tô postergando. O que a gente vai falar vai ser sobre o meu ecossistema de diários, agendas e etc. pro ano de 2026. E eu já adianto que é muita coisa, mas porque eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida. E a minha cabeça funciona dessa forma. E eu acho muito importante o primeiro tópico sobre essa parte de journaling, de agendas, etc., é focar em uma coisa muito específica, que é o seguinte: cada pessoa é diferente e tá tudo bem. Então tem pessoas que conseguem se organizar de uma forma e outras pessoas conseguem se organizar de outra. A minha cabeça, ela funciona como se fosse um armário com muitas gavetas. E se eu quiser acessar alguma coisa, eu tenho que procurar pela gaveta específica, abrir essa gaveta, retirar o assunto específico. E ali dentro dessa gaveta ainda vai estar tudo catalogado. Porque é assim que eu funciono. Então, eu tentei traduzir isso como funciona na minha mente para o meu ecossistema de journaling. Pode ser que você consiga, você só tem um armário, você sabe exatamente onde está cada coisa. Eu preciso quebrar em várias coisas menores para eu poder lembrar, para eu conseguir me guiar. Porque eu esqueço as coisas muito fáceis. Eu não tenho muito um controle de, de nada, sendo bem sincera. E eu acho que a forma melhor de eu me organizar é dessa maneira. Se eu estou falando a verdade ou não, o segundo tópico que eu quero tratar é que a organização ela é uma jornada de autoconhecimento. Então, pode ser que eu esteja falando isso e em 2026, no final do ano, eu volte aqui e falo, olha, deu tudo errado, não consegui me organizar assim. Mas pela minha experiência ali de muitos anos me organizando com poucas coisas, tentando ser minimalista, quando eu, na verdade, sou uma pessoa extremamente maximalista, nunca deu certo. Então, ó, 2025 eu usei isso aqui. Uma agenda diária que eu atualizei até outubro, ainda foi até bastante. Até setembro, na verdade. E utilizei muito também como guia o Notion Calendar, porque como eu trabalho de home office, então muita reunião, ela já vai direto pra lá e isso super me ajudava. E aí, quando eu tô fora de casa, eu anoto na agenda, já direto na agenda do Google, que já é sincronizada com o Calendar. Então, eu consegui me organizar mais ou menos assim, mas faltou espaço pra eu poder, eu acho que não é ser eu mesma, mas eu poder fazer coisas que eu gosto, sabe? Fico muito focada em apenas trabalho, trabalho. E minha vida não é só trabalho. Embora seja uma grande parte da minha vida, não é só isso. Então, eu resolvi deixar para o trabalho. Como eu gravei o vídeo de 80 minutos, não foi 80, foi uns 40.
Primeiro eu desorganizei tudo e agora eu não sei onde são mais as coisas. Eu podia pegar... Ah, tá aqui, tava na minha cara. Então, pro trabalho, em 2026, eu quero utilizar uma agenda diária. Porque funcionou. Funcionou. Pro trabalho, funcionou super. Mas apenas para o trabalho. Então, viagens a trabalho. Só que tem uma coisa nessa que eu não gostava, que ela era dividida por horário. E isso me atrapalhava muito, porque era horas inteiras, né? Então, era meio-dia, 1, 2, 3, 4. Tinha muitas reuniões que duravam 30 minutos, 15 minutos. Começava em horas quebradas. Então, isso me atrapalhou muito, porque às vezes remanejava uma reunião e eu mudava de horário. Então, pra mim, por horário não tava dando. Então, eu resolvi, porque por horário, o calendar, o Notion Calendar, ele já me avisa quando tá na hora de alguma coisa. Eu só preciso saber o que eu vou ter no dia. Então, essa visão diária da agenda Eu tive que abrir justamente um final de semana. Mas aqui, ó. Ela é só com as linhas corridas, pautada normal. E ainda tem, tipo, aqui umas estrelinhas que é pra você pra focar as coisas mais importantes. Então, eu acho que ela vai funcionar super, porque essa agenda aqui, ela tem uma coisa que a outra não tinha. Porque, né, embora seja do BTS, seja linda, seja apaixonada pelo BTS, ela tinha um miolo comum, miolo de agenda comum, super fininho, então eu não conseguia fazer nada. E essa daqui já é uma agenda decorada, que já vai me ajudar nessa parte a focar no que eu gosto, né, uma parte criativa. E aí eu não preciso também perder tempo decorando, eu vou perder, bem entre aspas, tá, não é perder tempo. Eu vou dedicar esse meu tempo para decorar algumas outras coisas. Então essa vai ser meio que minha agenda de trabalho e de compromissos com a faculdade, provavelmente. Eu não tenho tantos, tá? Mas vai ser mais voltado também pra isso. E a gente entra agora, já ainda na mesma linha da Tilibra do Pooh. Eu gosto muito pequeno do Ursinho Pooh, amo. Então eu resolvi comprar na mesma estampa, tá? Os dois são da mesma estampa. Esse daqui é o planner mensal. E aí esse planner mensal, ele só tem algumas coisas na frente, no início do planner, que eu não vou utilizar. Mas eu comprei ele exclusivamente por conta da visão mensal dele, que é o mês inteiro, assim, bem grande. Era o que eu queria, um mês bem grande. Porque aqui eu vou adicionar todos os meus compromissos relacionados à saúde. Então aqui já tem marcados, porque janeiro já tem vários. Então tem o ortopedista, tem o endocrinologista, a ecografia que eu tenho que fazer, a endoscopia que eu tenho que fazer e as minhas consultas com o neuropsicólogo. Aqui eu também quero fazer o rastreamento de hábitos, especificamente 4 hábitos que estão relacionados com a minha saúde. O primeiro é exercício físico, e aí vale qualquer um dos tipos de exercício físico que eu faço, que é a musculação, o pilates, a hidroginástica ou a yoga. Beber pelo menos 2 litros de água por dia, básico. O terceiro é evitar açúcar, reduzir açúcar, tirar açúcar, exceto domingos estão liberados. E o quarto é tirar o leite, a lactose, porque eu sou intolerante à lactose e me fez muito mal agora em 2025. E eu espero tirar este hábito péssimo que eu tenho de ignorar totalmente os avisos que contêm lactose. Então vai ser utilizado mais para rastrear esses hábitos. E aí, já aproveitando nessa parte de agenda, de não sei o que, temos o planner da Zainá completíssimo. Eu não vou abrir, não vou detalhar com vocês. Se vocês quiserem um vídeo dedicado para cada um deles, vocês me avisem, porque como podemos ver, eu não tenho nenhum tripé, então vocês estão sendo gravados, apoiados na minha garrafa do meu copo de capivaras. Então, mostrando aqui pra vocês, aqui meio que tudo que eu vou mostrar, exceto as partes mais pessoais, vão estar aqui dentro. Então, ele é um planner completão, com as abinhas divididas por mês, tem uma parte financeira, tem uma parte de metas, projetos, etc. E aqui ele vai estar sempre na minha mesa. Esses daqui vão estar também sempre na minha mesa. Graças a Deus tem uma mesa enorme, então dá pra colocar as coisas em cima da mesa. Mas eu tenho alguns outros que vão ficar guardados em gavetas. E alguns na minha bolsa. Este daqui não vai ficar sempre na minha bolsa, mas sempre quando eu sair ele vai comigo. Ele foi a minha primeira tentativa de começar um planner, é a mesma capa que eu uso até hoje, que foi em 2020, que é o da Craft. Ele tá bem grossinho.
E aí aqui ele tem focado. Aqui tem 3 cadernos, cada um, esse de uma empresa, esse de outro e esse da faculdade. São cadernetas para anotar pauta de reunião, assunto da reunião, enfim, descrição de tarefas que eu preciso fazer e que futuramente vão para os planners e para as agendas, mas não dá para fazer todo esse desmembramento lá. E aí ele tem um outro caderno muito específico, com uma capa que eu pintei há uns 5 anos atrás. Deixa eu ver de quanto foi. Eu não coloquei, era minha assinatura antiga ainda. E eu gosto muito de criatividade, é um dos motivos de focar tanto em planner, bujo, etc. Eu gosto muito de escrever, então, e eu sempre fui de escrever coisas soltas. Tipo, capítulo. Eu pensei numa história, só que eu pensei num capítulo específico no meio dessa história, que eu vou desmembrar toda a história a partir desse capítulo. E aí eu escrevia, só que eu esquecia de escrever o projeto. E aí quando eu ia pegar pra escrever, quando eu via eu ficava, Jesus, eu não lembro mais de nada desse projeto. Então esse caderno, ele é 2 em 1. Aqui no meio tem uma cadernetinha. E essa cadernetinha aqui vai estar explicado os projetos, então já tem algumas coisas escritas. E aqui dentro da cadernetona vão ter os projetos, na verdade as escritas dos projetos, esses capítulos soltos. O projeto mesmo, sei lá, tô na fila do banco esperando ser atendida. Aí me vem uma ideia, eu escrevo aqui no caderno, mas quando for a hora de escrever essa história, eu já vou ter bastante coisa. E aí eu vou fazer a associação pro post-it, né? Então, cada uma das histórias, os projetos dela vão ter um post-it. E aí dentro de os capítulos quebrados vão ter também um post-it. Aí aqui dentro eu carrego também outras 2 cadernetinhas. Uma é para desenhos do Neopets. Eles têm uma seção de aprenda a desenhar Neopets. E aí eu tô testando os marcadores. Eu uso esses marcadores da Touch mesmo, mas eu tô doida pra outros. Enfim, eu tô fazendo os Neopets. Como podemos ver, só temos 2, uma cara e um Aisha. E também tem o meu sketchzinho, que é essa capa maravilhosa. É do Nerd Universe. Eu tenho o moletom deles e aí veio essa cadernetinha. E eu comecei pra fazer marcadores, mas aí depois eu pensei, não, mancha muito. Aí eu fiz um só pra isso, né? E aí tem alguns desenhos, alguns rabiscos. Eu não sou uma extremamente boa desenhista, mas eu gosto de desenhar de vez em quando eu tô ali entediada. Então aqui vai ter um pouco de tudo isso. Bem grossinha, bem barrigudinha. E aí agora a gente já entra num que eu tentei fazer um modelo parecido. Porque o que acontece? Quando eu fui... a minha ideia não era ter todos esses cadernos, né? Quando eu fui repor os cadernos da Craft, eu fui procurar na Amazon pra comprar cadernos tamanho A5. E aí eu encontrei esses cadernos lindíssimos de Harry Potter. Só que aí, a capa é A5, mas os cadernos não são A5, são tamanhos próprios, as cadernetas da Craft. E aí não coube, eu falei, velho, agora eu vou fazer o que com isso? Eu tenho 4 cadernetas que não vão dar pra utilizar. Eu fiz esse modelo, por enquanto, de EVA, mas depois eu quero, quem sabe, comprar um couro ecológico e fazer um modelo tipo da Craft. E aqui eu tenho 4 cadernetas, uma pontilhada, uma quadriculada, uma sem pauta e uma com pauta. Essa daqui é como se fosse um bujo, bem voltado para a parte assim de criativa. Então aqui eu tenho as metas, 30 coisas para fazer antes dos 30. Eu vou utilizar também como diário de leitura. Esse daqui vai ser uma parte mais zoneada. Zoneada não sei se é a palavra certa, coisa mais bagunçada. Esse daqui vai ser o financeiro, que é o quadriculado. Igual eu falei, todos esses têm uma parte financeira, mas nenhum vai ser tão detalhado igual esse daqui. Então, esse daqui vai ter muitas aberturas, vai ter as minhas contas, negociações de dívidas, metas, etc. Enfim, esse daqui é meu caderno de tatuagens. Então, hoje eu salvo todas as minhas ideias de tatuagem no Pinterest. Só que nisso, temos mais de 200 lá. E eu não vou fazer mais de 200 tatuagens, eu acho. E aí eu quero trazer pro caderno, então já tenho alguma coisa aqui. E aí, através de cada uma das tatuagens em ordem, porque eu sou muito ligada com números, vou fazer ali numa ordem e eu escrever um motivo. E aí, por final, esse daqui, que ainda não tem nada escrito, mas eu quero deixar pra poesias e músicas, composições próprias mesmo, que eu também gosto muito de parar e fazer essas coisas. Aí, agora, a gente entra numa parte, numa outra agenda,
que ela é dividida, né, aproveitando que eu já passei, pelas histórias que eu crio, pelas músicas que eu componho, e eu já vou falar que às vezes eu tenho alguns textos pessoais que eles são pessoais demais para serem publicados, mas eles são pessoais de uma forma diferente de um diário. Não é um relato do meu dia, mas ele é uma coisa mais poética. Não sei se deu pra entender. Então eu tenho essa caderneta aqui, que ela, enfim, ela é de pautada normal. E aqui eu escrevo desde 2018. Teve vários períodos aí sem escrita, mas eu tô querendo voltar este ano, porque eu acho que é uma forma muito boa que eu tenho de tirar um peso, uma espécie de peso, né, do meu coração. Essa daqui, essa caderneta, é quadriculadinha, ela é pra entretenimento, pra anotar séries, etc. Aqui só tem coisa da Marvel, cronologicamente, e eu guardo nessa daqui, este caderno, que eu redecorei, era uma capa da Grifinória. Eu não sou Grifinória, é importante falar. E eu quero deixar ela exclusivamente pro BTS. Eu tava usando ela pro trabalho, mas eu parei e falei assim, nossa, ela é tão linda pra ser utilizada pelo trabalho. Eu colei com tinta de tecido, então assim, colei não, né? Pintei com tinta de tecido. Então tem muitas coisas que estão descascando. Aí eu coloquei vários adesivos aqui. E eu vou deixar ela bem mais focada pra tudo relacionado ao BTS. E aí agora a gente entra no missário. Eu sou católica apostólica romana, como obrigação, ordem, dever, mandamento do catolicismo, do católico, é você ir em missas dominicais e de preceito. E esse é um missário que segue justamente isso. É um missário com todas as leituras e uma reflexão do Papa de todas as missas de preceito do ano, e um espaço para você colocar sua própria reflexão. Então ele vai me acompanhar em todas as missas. Eu vou ler ali 15 minutinhos antes de começar a missa. Finalizou a missa, você tem um espacinho para anotar. Vai estar ali comigo. E agora a gente entra em uma parte de estudos, que em específico eu faço faculdade de física, então eu tenho 2 cadernos para física. Minha faculdade é dividida em 4 trimestres, onde cada trimestre tenho cerca de 4 matérias. Então, eu tenho um caderno inteligente, simplíssimo, exceto essa parte que é bem decoradíssima, né? Porque eu faço física, enfim. Em que tem 4 divisórias. 4 divisórias. Então, uma para cada matéria, e cada matéria tem cerca de 6 videoaulas. E aí eu tenho um outro caderno bem simples, tá? Eu ainda anoto assim como se fosse criança as coisas, que é pra resolver exercício. Então eu tenho aulas síncronas também, igual eu tenho as 6 aulas assíncronas, e aulas síncronas e normalmente ou eles passam conteúdo, ou reexplica, etc. E faz muito exercício, e aí eu vou fazendo nessa parte junto com exercícios que eu vou resolvendo do Holiday. Então esse aqui é o volume 1. Em breve eu vou comprar os próximos. Esse aqui é meio que a bíblia inicial do curso de física. E ele tem muitos exercícios. E todos nós estamos cansados de saber que a base de conhecimento, para você adquirir um conhecimento, é você fazer bastante exercício. Então é por isso que eu tenho um caderno só para exercícios de física. E agora a gente entra na parte de idiomas, de estudo de idiomas. Eu tenho um caderno pro italiano. Eu não tô tão focada no italiano, mas eu ainda tenho meu caderninho de italiano, bem aqui. Eu tô mais focada no francês e no coreano, só que o francês eu faço muito pelo celular, vejo as coisas pelo celular, leio pelo celular, eu não tenho exatamente uma parte de... Eu foquei muito mais na audição e na escrita, na leitura do francês. E aí o coreano eu tenho este caderno pra gramática, e este caderno para vocabulário. Então, ambos, eles são, não é suportados, é porque é como se fosse a palavra em inglês, mas enfim, eu utilizo como base o Talk to Me in Korean, que é um dos maiores cursos de coreano do mundo. Então, eu tenho todos os volumes, e aí o Talk to Me in Korean tem a parte de gramática, tem a parte de palavras e tem uma parte de exercícios. Eu tenho os 3 e eu vou utilizar bastante eles pra me guiar nos livros que eu tenho, nos cadernos que eu tenho. Aí, por fim, eu acho que só faltou uma coisa, nem acredito que eu vou conseguir
consegui falar em menos de 26 minutos. Para finalizar tudo isso, nós temos a mandala lunar, que vai ser a primeira vez que eu vou usar nesse ano. Se você não sabe o que é mandala lunar, eu não sei se eu vou ser a melhor pessoa pra explicar, então nem vou virar e falar assim, ai, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo sobre. Não acho que eu seja a pessoa ideal pra falar sobre mandala lunar, mas tem bastante conteúdo de grandes youtubers aí que explicam, mas você pode utilizar a mandala lunar da forma que você achar melhor. Eu quero utilizar realmente como um diário, assim, diário, então focar bastante no dia. E esse daqui eu fiquei apaixonada pelas ilustrações, pelo cuidado do trabalho, assim, é um trabalho muito bonito mesmo. E aí, embora ele sirva como um diário, dia a dia, ele não segue um mês corrente, ele segue as fases lunares. Então, você não vai ter separadinho, bonitinho, janeiro, fevereiro, março, vai ter os dias, mas é de acordo com as fases lunares. E eu quero utilizar ele da forma melhor que seja. Eu acho que falta uma escrita mais crua, sabe? Eu sou muito focada em parte mais poética, mais uma escrita lúdica. Eu acho que falta uma coisa muito poética de virar e falar assim, briguei com meu irmão. Não brigo com meu irmão, tem muito tempo, mas enfim. Briguei com meu irmão, chorei por conta disso. E eu quero que eu possa escrever mais sobre isso e também tratar como se fosse uma jornada do autoconhecimento, porque eu acho que a mandala lunar para as pessoas, de uma forma geral, serve muito com isso, como uma jornada de autoconhecimento, e é dessa forma que eu quero utilizar. Eu acho que eu passei por tudo, como eu falei pra vocês, é muita coisa mesmo, mas eu acho que funciona na minha cabeça, espero que funcione aí na vida real, e que eu possa vir aqui no final de 2026 e falar, olha, funcionou 100%, eu quero fazer isso em 2027, e 2028 e 2029, e se em algum momento eu virar e falar assim, não quero mais fazer isso, tá tudo bem, porque um grande problema das pessoas com organização, e aí eu me incluo nisso, primeiro, o medo de falhar. Então você não começa porque você tem medo de falhar. Um segundo grande problema é a busca por uma perfeição que não existe. Então você fez um dia lindo e aquele dia lindo serve como base para todos os outros, mas tem dias que não são lindos e tá tudo bem. Eu acho que essa nossa sede pela perfeição, ela atrapalha muito o fluxo do que você espera de um ano. Porque se você não... É como se fosse assim, se você não consegue organizar no papel, você não consegue organizar nada, não consegue organizar sua mente. Não é assim, não é pra ser refletido dessa forma. E, infelizmente, a gente leva isso muito como uma verdade que não é uma verdade. Então, fica aí de conselho de fazer de uma maneira mais leve, de levar a organização em 2026, 27, 28, 29, enfim, qualquer ano que seja, qualquer ano que você estiver vendo esse vídeo, de uma maneira mais leve, para que você entenda que a busca pela perfeição, ela é uma busca em que você vai procurar a vida toda e você não vai encontrar nada. E a perfeição, na verdade, ela tá no que você é capaz de fazer. O que você faz, o que você realmente consegue fazer, tá? Que você consegue fazer, que você planeja, consegue fazer, é o que é o perfeito pra você. Então, pra muitas pessoas, igual eu falei no início do vídeo, funciona utilizar uma agenda pro ano inteiro. Pra mim, eu tenho que utilizar 300.000 coisas, porque a minha mente funciona dessa forma. É uma mente caótica que ela funciona dessa forma. Eu sinto que eu preciso ter um lugar pra tudo, sabe? Porque já que na minha cabeça, às vezes ela é tão caótica que eu não consigo. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar no vídeo. Eu consegui mostrar tudo. Se ficou faltando alguma coisa, sinto muito. Se vocês quiserem acompanhar minha jornada de coreano, é só pedir pra seguir na rede vizinha, My Korean Diary, vai ter aqui na descrição. É My, mas a pronúncia certa é May, mas é My porque o apelido é My, que é M-A-Y, Korean, em inglês, Diary. Então, meu diário de coreano, mas é o diário de coreano da Mai, como se fosse assim. Então, tem esse trocadilho. E é Mai Reginato também, na rede vizinha, mas eu só falo sobre Corinthians e Fórmula 1. Mas se muita gente começar a me seguir de lá,
daqui pra lá, talvez eu comece a falar sobre organização. Mas não vou esperando. É isso, galera. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijo e fui. Bom 2026 para todos nós. Um próspero ano novo com muita saúde, paz, realizações e organização. Beijo.